Olá, estamos começando o programa Bárbaras. Esse projeto nasceu em 2023, inspirado em Bárbara de Alencar, primeira presa política do Brasil, considerada uma heroína da Revolução Pernambucana e da Confederação do Equador. Durante 3 encontros como este, vamos debater temas de enorme relevância para a realidade das mulheres. O Bárbaras não é um espaço neutro. O Bárbaras tem um lado, uma missão, um propósito. Celebramos pessoas bárbaras que representam todas as bárbaras que acordam cedo, estão nos pontos de ônibus e enfrentam a vida. Celebramos a diversidade de gênero, de credo, de cor e diversidade cultural. Celebramos o espaço de fala, o respeito às ideias e convocamos a todas, todos e todes a agirmos. Provocamos mudanças com nossa fala e nossos gestos. Sugerimos caminhos, ensinando, mas também aprendendo. Este programa tem o patrocínio do Governo do Estado do Ceará e apoio do SESI e SENAI. É uma realização do Povo e da Companhia de Comunicação e Informação. Nosso bate-papo do Bárbaras de hoje é sobre políticas públicas voltadas para as mulheres. E para essa conversa aqui com a gente sobre esse assunto tão importante, recebemos aqui no nosso estúdio a nossa vice-governadora e secretária das Mulheres do Ceará, Jade Romero, e a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, Daciane Barreto. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso programa Bárbaras. Jade, Daciane, tudo bem, Jade? Tudo ótimo, muito obrigada. Alegria estar aqui, parabéns ao Grupo Povo por essa iniciativa e uma satisfação poder falar sobre esse assunto que nos é tão caro. Tudo bem, Daciane? Tudo bem, né? Um prazer imenso estar aqui conversar sobre um tema tão importante. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, né, que a disponibilidade para a gente estar ampliando esse debate, né, que é tão necessário, tão importante, até que a gente chegue numa realidade em que a gente possa evoluir, digamos assim, e a gente não precise mais falar dos assuntos mais básicos que ainda não são tão caros nós enquanto mulheres, né? Então, para começar, para abrir essa nossa conversa, esse nosso debate, eu queria saber de vocês, né, como vocês enxergam a evolução do debate sobre a violência contra as mulheres ao longo da história, Jade? Bem, aqui no Brasil, acho que o principal marco temporal vem com a Lei Maria da Penha, né? E a gente tem sentido aí ao longo dos anos alguma mudança na mentalidade, né? A presença dos organismos de políticas para as mulheres sendo fortalecidos a nível federal, estadual e também municipal. Então, a gente vem sentindo que essa pauta, né, que não é um debate, é uma pauta e que não pode ser só das mulheres, vem ganhando força e tem aí se consolidado ao longo da história. Daciane. Pois é, Camila, essa questão do enfrentamento à violência, das conquistas aqui no nosso país, no nosso estado, ela é recente, ela é bem recente, né, vice-governadora. Na medida em que nós temos 524 anos de colonização e temos apenas 39 anos de políticas públicas de enfrentamento à violência. Então, realmente, nós estamos ainda construindo essa política pública, nós estamos ainda, né, num momento, inclusive, crucial de sedimentar e de ampliar as nossas políticas públicas de enfrentamento à violência contra nós mulheres e por direitos. E quais são as lacunas, né? A gente sabe, a gente estava conversando aqui antes de começar, que foram muitas, foi uma evolução, nós já alcançamos, assim, nós já tivemos muitas conquistas ao longo da história, né? Se a gente for olhar para o passado. E aqui no Ceará, inclusive, nós somos referência, né? Nesse combate, em ações de combate, em ações efetivas, não só em ações, como também em resultados, como a gente estava falando aqui, né? Mas a gente sabe, a gente reconhece que ainda existem muitas lacunas, né? Seja na política pública, seja nas ações afirmativas, né? Então, que lacunas vocês enxergam hoje? Vou começar aqui com Jade, já que é relacionada a especificamente esse assunto, né? Quais são as lacunas hoje e como é que a gente tem trabalhado aqui no Ceará especificamente para suprir essas lacunas, né? Para fechar essas lacunas? Eu acredito que primeiro, para a construção da política, a gente precisa ter os organismos, né? A criação da Secretaria das Mulheres foi um importante marco no avanço das políticas aqui no estado do Ceará e foi uma decisão tomada pelo governador Eumano, né? Na construção de um governo com paridade, construído aí por metade de homens, metade de mulheres.
E esse organismo, né, essa secretaria, o qual eu conduzo, foi fundamental para a articulação dessas políticas. Nas lacunas, eu acho que a gente pode mencionar, assim, como um desafio ainda, né, é ter esses organismos nos municípios para que essa articulação possa acontecer nas 3 esferas, né, de uma forma federativa, a construção dessas políticas, mas a gente tem hoje aí dentro da secretaria já eixos bem definidos, né, a questão da autonomia econômica, da proteção das mulheres, da participação, né, alavancando as mulheres também aos cargos de liderança, além também de questões relacionadas à saúde da mulher. Então, esses eixos bem definidos, com políticas, com estratégias em cada um deles, né, tem aí dado essas respostas, mas lógico que dentro da política pública, dentro da gestão, sempre há mais a se fazer. Mas a interlocução para que haja efetividade da política é fundamental. A vida acontece nos municípios. Então, por isso também que a gente pensou e efetivou o programa Ceará por Elas, que traz essa articulação entre governo federal, estadual e os municípios, mas ainda há, sim, um espaço e grande para ser trabalhado, principalmente nessas tratativas de ter que a alta governança dentro dos municípios esteja sensibilizada e apoie e esteja antenada, né, saiba da necessidade de ter essas secretarias ou coordenadorias dentro dos municípios para tratar dessas políticas. Daciane, você, né, enquanto coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, acompanha muitas realidades, né? Especificamente, a gente estava comentando aqui também que a nossa vida enquanto mulheres, ela é atravessada por violências, Sim. né? Seja a violência que é mais visível, digamos, como a violência física, sexual, psicológica, mas é uma série de violências que a gente sofre ao longo da nossa vida, né? Então, quais são os obstáculos, os desafios, né, para que essas políticas consigam, de fato, se efetivar, né? A gente tem ações, eu sei que deve ser um trabalho, assim, Imenso. monumental, né? Até movimentar toda uma estrutura que é baseada no patriarcado, que é sedimentada no machismo, não é fácil, né, Daciane? Não, absolutamente, até porque é uma longa história, né? São séculos de dominação, são séculos do patriarcado, são séculos de violência. Então, não é no passe de mágica, né, que nós vamos resolver toda a problemática, toda a perversidade, eu diria, que se abate contra nós mulheres aqui no Brasil e no mundo, né? Eu costumo dizer que não existe nenhum lugar seguro no mundo para nós mulheres, porque nós temos que enfrentar, né, destruir, derrubar vários pilares que sustentam a sociedade patriarcal, né? O racismo, o classismo, né? O sexismo. Então, é uma política que tem que abranger todos esses eixos, todos esses pilares. O que a gente faz aqui no estado do Ceará, em particular, né, que nosso trabalho é uma referência. Nós temos 22 casas municipais, 3 casas da mulher cearense, Casa da Mulher Brasileira, um investimento de mais de 40 milhões de reais, na mesma vice-governadora, no investimento no empreendedorismo das mulheres em vulnerabilidade. Então, quer dizer, é uma luta que ela é milenar, secular e vai se estender, com certeza, por muito tempo ainda. Por quê? Mas nós temos uma utopia. A gente acredita com certeza que essa forma de vida que nós enfrentamos, que nós temos hoje, nós mulheres, independente de cor, independente de raça, independente de situação econômica, né? Porque a violência é perversamente democrática. E nós temos que avançar de fato, preencher as lacunas que são inúmeras, mas nós temos também que reconhecer o quanto nós já conquistamos, principalmente aqui do ponto de vista do estado do Ceará, que é referência nacional. Qual a importância dentro desse contexto, Daciane, da Casa da Mulher Brasileira que você trouxe aí, trouxe dados, trouxe o quanto do investimento também, né? Qual a importância da Casa da Mulher Brasileira nesse combate à violência? Eu acho que nós temos que destacar dois pontos extremamente importantes. O primeiro é que nós mulheres estamos perdendo o receio de denunciar. Por quê? Dizia-se antigamente, aliás, antigamente não, no passado muito próximo, que as mulheres não denunciavam porque gostavam de apanhar. Mas isso não é verdade. Não denunciava porque nós não tínhamos políticas públicas para oferecer. As mulheres não confiavam
aonde elas iam procurar ajuda. Então, para você ter uma ideia, nós, em 6 anos de funcionamento, atendemos 265 mil, realizamos 265 mil atendimentos, uma média de 106 por dia. Então, quando procura ajuda, o Estado, ele vai responder a esse pedido de ajuda. Então, a denúncia é muito importante. E outra questão é que também nós vemos concretamente que os índices relativos à violência contra nós mulheres, eles aqui no estado do Ceará, vou dar só um exemplo, é o 2º ano consecutivo em que nós temos a menor taxa de feminicídio do Brasil. Nós não queremos ter taxa nenhuma, mas já é um avanço muito grande, né? E a confiança que temos no equipamento, porque atende as mulheres de todo o estado, inclusive do Brasil e de outros continentes, de outros países. Jade, como é que você, enquanto secretária, né, e enquanto governo também, tem pensado nessas políticas, pensando nessa perspectiva de que a violência de gênero, né, ela não escolhe cor nem classe, na verdade tem um recorte bem grande. Tem, né? sim. A gente tem um recorte, todo mundo sabe, mas o que eu quero dizer é que a violência em si não escolhe. Né, apesar de a gente ter um recorte bem delimitado, que a gente vai falar em breve, né? Mas qual que é o impacto dessas políticas e como é que o governo tem pensado nessas políticas no sentido de ampliá-las, né? Como o Daciano falou, a gente ainda tem... O certo é não ter estatística, mas como a gente tem, a gente precisa, então, cada vez mais ampliar para que a gente seja o primeiro... Não esteja mais nas estatísticas, né? Então, como é que o governo tem pensado essa política e qual o impacto dessa política hoje na realidade que a gente tem aqui no Ceará? Bem, primeiro o eixo, nessa questão da proteção, importante destacar que a Casa da Mulher Brasileira foi pensada no governo Dilma, né, foi interrompida em seguida, e aqui no estado do Ceará, o que a gente fez foi pegar esse modelo da casa, que reúne todo o sistema de segurança e de justiça, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, setor de autonomia econômica, acompanhamento psicológico, e a gente replicou esse modelo e criou a nossa Casa da Mulher Cearense, com todos esses poderes reunidos e interiorizamos. Né? Então, hoje, entre a Casa da Mulher Brasileira, as Casas da Mulher Cearense e as casas municipais, como bem disse aqui a Daciane, nós temos 22 equipamentos, fora as salas lilás, as nossas delegacias da mulher, né? Toda essa rede que funciona muito bem para atender essas mulheres, além do 180, né, da nossa capacitação da Polícia Militar também para atender esses casos por meio do 190, e o fortalecimento também da autonomia econômica. Como bem foi dito aqui pela Daciane, a gente sabe que muitas vezes a mulher não procurava ajuda ou pela não confiança no sistema ou por não ter a porta de saída da violência, que é justamente essa autonomia. Então, o fortalecimento também do empreendedorismo feminino, da entrada das mulheres no mercado de trabalho formal, né, dessa garantia das mulheres de ter ali a sua autonomia econômica financeira para garantir uma vida digna e justa para os seus filhos, é fundamental também para encerrar esses ciclos. Então, a gente tem aqui hoje o Ceará Crédito Mulher, que são aí mais de 40 milhões de reais de crédito específico para negócios liderados por mulheres. O Prospera Mais Ceará, que são mais de 10 mil vagas de capacitação para mulheres nas mais diversas áreas, inclusive sem reforçar os papéis de gênero. Temos mulheres eletricistas, mulheres mecânicas, mulheres bombeiras hidráulicas, porque a gente também precisa construir uma sociedade onde não haja essa divisão sexual do trabalho e onde as mulheres tenham as mesmas oportunidades do que os homens. Sempre digo, a gente não quer ser mais do que os homens, nós não queremos mais direitos, nós queremos igualdade de oportunidade. E essa é uma estratégia também para a redução das desigualdades sociais. Perfeito, Jade. Quais foram os seus principais desafios, né, quando assumiu a secretaria, que é essa secretaria tão forte, tão importante, tão impactante para nós enquanto mulheres, né? Eu acredito, Camila, que um dos principais desafios é a frequência da comunicação, né? Compreender como é que nós temos todas essas iniciativas, além de muitas outras aqui que eu poderia mencionar, mas como é que isso está chegando, por exemplo, lá no distrito de Heriotaba, né? Como é que a mulher que está vivendo na periferia de Fortaleza, ela está enxergando essas políticas? Ela tem acesso, ela compreende aquilo que o Estado está oferecendo? Então, essa comunicação exige muita frequência, muita repetição,
e, sobretudo, também a mobilização da sociedade, porque não é só o governo do Estado que vai conseguir superar esses desafios. A gente precisa ter as 3 esferas envolvidas, precisa ter o setor produtivo, precisa ter o terceiro setor, mas, sobretudo, homens e mulheres engajados, sabendo que essa pauta não pode ser só das mulheres. Que a gente precisa ter todo mundo ali discutindo, se reinventando, se remobilizando, porque o machismo ele é ensinado. E muitas vezes a gente nem consegue compreender e repete, né, esse machismo. Então, precisa também... É necessário também uma mudança mesmo de paradigma, né? Trazer a educação como pilar fundamental também nessa mudança de mentalidade para a construção de um amanhã justo, digno para todas as mulheres. Daciane, como é que essas políticas, como já estava trazendo, né, é importante elas serem repensadas, inclusive, porque quando você traz uma política dessa dentro da Casa da Mulher Brasileira, onde você destrói aí os estereótipos, principalmente no mercado, sobre o mercado de trabalho, né? Que mulher pode ser o que ela quiser, que é o que a gente vem repetindo ao longo dos anos, né? Das últimas décadas. Mas qual a importância, qual o papel da política para garantir essa equidade de gênero também? Pois é, Camila, eu estava aqui lembrando na década de 80, né? Que principalmente quando a gente começou no Centro Popular da Mulher, precisamente em 1980, né? E não existia aqui, nem no Brasil e nem aqui no estado do Ceará, nenhum equipamento, nenhuma política pública, seja ela através das ferramentas, dos equipamentos, da legislação, não existia nada disso, né? Então, eu quero registrar aqui a importância que teve e que tem os movimentos de mulheres e a sociedade civil organizada para garantir todas essas conquistas. Eu lembro muito bem que quando nós chegamos em Brasília, em 87, na Constituinte, um deputado chegou assim para a gente e disse: o que é que vocês estão fazendo aqui, se mulher só sabe passar batom, ou seja, debochando, tentando humilhar. E nós respondemos, criando o lobby do batom e escrevemos: Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. Né? Então, sempre esses desafios, essas lacunas e todo esse processo de luta, porque nós temos um privilégio aqui no estado do Ceará, né? Porque o movimento de mulheres, o movimento feminista, a sociedade civil organizada sempre teve uma interlocução, né, com os poderes. E mais ainda nos últimos anos, né, onde existe uma preocupação e uma sensibilidade. Nós temos hoje aqui no Ceará, né, uma vice-governadora que também é secretária de mulheres e que, inclusive, organizou um fórum de enfrentamento à violência com os movimentos sociais, né, e com os órgãos institucionais. Então, nós temos essa felicidade, não é privilégio, a felicidade, né, de que tudo isso se aglutina numa luta conjunta e no objetivo e no compromisso que é extinguir a violência. Jade, qual a perspectiva? Quando você está dentro da máquina pública, se enxerga de outra maneira, né? Muitas coisas. Porque, vendo de fora, nós, enquanto população, eu acho que a gente tem uma outra perspectiva, né? Perspectiva de olhares mesmo. Dentro, quando você está dentro, você enxerga melhor os mecanismos, digamos assim, né? Para você, Jade, qual a perspectiva dos próximos 10 anos aí, quando a gente fala em evolução dessas políticas públicas, no contexto do Brasil e, claro, aqui do Ceará, né? Bem, primeiro, eu acredito, né, apesar da gente ter tido muito pouco avanço agora nas eleições municipais, achava que a gente ia conseguir ter mais mulheres, né, aí à frente dos espaços no país. Eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai ter um avanço, né, vamos ter mais mulheres na política e mais mulheres que defendem mulheres, que entendem que é necessário essa política de mulheres, que é necessário dar a cada uma de nós o direito de escolha, não o direito de escolher ficar em casa e cuidar dos filhos, o direito de ir ao mercado de trabalho, o direito de participar da vida pública, de ter a vida privada e de ter também os filhos, de estudar e trabalhar, de conseguir conciliar tudo isso, porque o Estado deve ajudar, auxiliar essas mulheres a ter esse direito de escolha, mas a gente também precisa ter aí a nossa família, aqueles que estão ao nosso lado também compartilhando melhor esses papéis.
E aí vejo também uma tendência, né, o judiciário o CNJ tem pautado também os tribunais para ter o julgamento com a perspectiva de gênero, né? Nós temos ampliado também esse aparato do acesso à justiça para as mulheres, né? O fortalecimento dos organismos de políticas públicas para as mulheres, muitos prefeitos e prefeitas, né? Já dentro da reforma administrativa, muitos são novos gestores, se colocando aí como pessoas que vão fazer esses organismos dentro da sua gestão. Então, eu acredito que os próximos 10 anos é de fortalecimento e de ampliação dessas políticas para nós mulheres, dentro do contexto público, mas também dentro do contexto privado, né? As grandes empresas já estão atentas, traçando metas para 10, 20 anos, atingirem aí 50% de cargos de lideranças por mulheres, até porque isso também tem sido condição para o acesso ao crédito, né, para questões para a relação com organismos multilaterais, né, a ONU tem acompanhado as grandes empresas também e estimulado essa presença feminina. Então, eu acredito que vai ser de estabelecimento, né, onde uma Secretaria das Mulheres não pode ser questionada, onde os organismos, aquilo que está posto é de garantia para ampliação, né? Independente de quem esteja à frente do governo, né? De qual espectro político esteja, acho que ficou assim muito marcado, principalmente nessa eleição municipal, e que a gente não pode questionar os direitos das mulheres, em que a gente não pode renegar a condição da violência que ainda nos atinge. Então, eu acredito que os próximos 10 anos é de consolidação dessas políticas. Daciane. Eu estava pensando aqui com relação a um recorte, né? Que eu acho que daqui você pensar há 10 anos à frente, é o recorte de raça, né? Porque, assim, os atendimentos da Casa da Mulher Brasileira, 70%, quase 80%, né? As mulheres se autodeclaram negras ou pardas. E você vai ter hoje uma situação muito preocupante com relação às mulheres negras. Enquanto a taxa do feminicídio das mulheres brancas diminui, a taxa das mulheres negras aumenta, né? Então, você vê que não é que a violência entre as populações vulneráveis, a violência doméstica, ela só se dê mais ali, não, né? É porque exatamente as políticas públicas elas têm que ser mais incisivas nas populações periféricas, principalmente nas mulheres negras e pobres. É onde você vê realmente o desamparo, né? Então, aqui nesses próximos anos, eu espero, né, que as políticas, nós tivemos um hiato, né, de 5, 6 anos de políticas públicas no nosso país, esse ato extremamente negativo, um dos estados, né, que se voltou e que trabalhou e que construiu, né, positivamente foi o estado do Ceará, mas tivemos a nível nacional realmente um desastre com relação às políticas públicas, principalmente, né, as voltadas para as populações mais vulneráveis. Então, nesses próximos anos, 10 anos, eu espero, né, e acredito, né, que esse recorte ele não se apresente mais de forma tão perversa, desumana e injusta, né, com as mulheres negras e pobres e periféricas do nosso país. Perfeito, que era o que a gente estava falando, né, que existe, quando a gente fala que a violência ela atinge todas as classes, mas ela tem um recorte muito bem definido. Isso. Né? Quando a gente vai puxar ali as estatísticas, tem lá quem são as mulheres mais atingidas, tem lá onde elas residem, tem lá quantos filhos ela tem, né? Então o recorte ele é perverso, né? A situação de violência ela é perversa, mas ela tem ainda um recorte, né? São muitas camadas, como eu falei também sobre a questão da mulher no mercado de trabalho, no empreendedorismo. Então, nós somos atravessadas por todas essas complexidades. E você ter políticas públicas que abarquem essa complexidade é um desafio, né? É um desafio. Sim, né? É importante a gente destacar, trazer que há, assim, um recorte racial, né? Quando a gente olha os dados, toda essa situação, há esse recorte, né? Então,
para além das políticas de mulheres, nós temos também dentro do governo do Estado uma série de outras políticas também que chegam nas mulheres, né? Vou citar aqui o Ceará Sem Fome, que mais de 90% das titulares do cartão Ceará Sem Fome são mulheres. Né? Nós aí retiramos do ano passado para cá mais de 600 mil pessoas da situação de extrema pobreza no estado do Ceará. E a maior parte dessas pessoas foram também as mulheres, né? Diariamente são distribuídas 125 mil refeições por meio do Ceará Sem Fome, e boa parte também para as mulheres. A titularidade, a regularização fundiária, a titularidade da propriedade, né, do Minha Casa Minha Vida, as questões também climáticas atingem a nós mulheres. Então, uma das iniciativas assim, que garante esse olhar complexo, né, de toda a máquina pública para a construção de políticas para nós mulheres, foi pensado pelo governador Elmano logo na construção do nosso plano plurianual, né, que é o planejamento para os próximos 4 anos, onde a gente fez, além de uma forma participativa, nós tivemos demarcadores em todas as políticas de raça e de gênero. Ou seja, todas as políticas do estado do Ceará hoje, elas são monitoradas da forma como elas estão atingindo pretos e pardos, né, a população negra e também a nós mulheres. Então, esses 2 recortes também trazem aí todo esse aparato público para que a gente possa superar essas desigualdades. Perfeito. Eu queria agradecer muitíssimo aqui as presenças, né, de Jade Romero, nossa secretária aí dessa pasta tão importante, né, vice-governadora do estado, também Daciane Barreto aí, que faz um trabalho ao longo da história, na verdade. Daciane trouxe aí um contexto dos anos 80, né, dos anos 90, então a Daciane já acompanha o movimento feminista, o movimento de mulheres, tem esse olhar bastante singelo para também esses recortes que são muito importantes, né? Queria muitíssimo agradecer e também dizer que eu fico muito contente de termos uma vice-governadora, né, no estado, e que as mulheres estejam mais presentes também nesses espaços políticos, não só as mulheres, mas as mulheres negras também, porque é assim que a gente vai ampliar esse debate, é assim que essa multiplicidade de olhares e esses recortes vão ser reconhecidos, né? Se a gente tiver outras de nós nesses espaços de poder, não é, Jade? Sim, eu acredito muito que a nossa missão, né, além de formular as políticas, né, de ter essa eficiência na gestão, de apresentar aí novidades, né, no campo político, a gente está aqui também para dizer que a todas as mulheres cearenses, a todas as mulheres brasileiras, que é possível, principalmente quando se vem de uma família humilde, quando não se tem sobrenome de nenhuma oligarquia da nossa política brasileira, né? A gente sabe que é difícil, mas é possível, né? Eu acredito que a gente também está aqui nesse lugar para inspirar outras mulheres e para dizer que esse lugar aqui é de vocês. Exatamente. Obrigada, Daciane. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite mais uma vez ao Grupo Povo. E dizer que a Casa da Mulher Brasileira está à disposição para receber e acolher as mulheres, nós mulheres, 24 horas, de domingo a domingo, é porta aberta. A Casa da Mulher Brasileira possui uma rede integrada, humanizada de atendimento e acolhimento, Delegacia da Mulher, Ministério Público, Juizado, Defensoria, Autonomia Econômica, Brinquedoteca, Psicossocial. Então, nos procure. Não se cale, porque quando o silêncio ele é cúmplice da violência. Então, nós estamos com a equipe comprometida, treinada e humanizada para acolher todas as mulheres que nos procuram. Como que a pessoa pode procurar a Casa da Mulher Brasileira, Daciane? É muito simples. A Casa da Mulher Brasileira fica na Rua Teles de Souza, no Couto Fernandes, e é porta aberta. Não necessita de encaminhamento nem de referenciamento. Chega lá e é atendida com muita humanidade, com muito carinho e sem pré-julgamento. E qualquer coisa também liga para o 190, liga para o 180, né, que são telefones também, são ferramentas que estão disponíveis 24 horas por dia em todo o Brasil. Perfeito, muitíssimo obrigada novamente por abrir e ampliar esse debate aqui. Lembrando que o Bárbaras tem o patrocínio do Governo do Estado do Ceará e o apoio do SESI e SENAI. É uma realização do Povo e da Companhia de Comunicação e Informação. Um abraço e até a próxima. Tchau!